Bom, meu nome é Giovana Luiza Guevarte, eu sou do terceiro B de ADM e estou aqui para fazer uma breve explicação sobre o que eu entendi do conteúdo de física e alguns exemplos. O que eu vou falar hoje é sobre eletrostática, que é a parte da física que estuda diversas situações das cargas elétricas onde elas se encontram em equilíbrio e o que surge a partir dessas situações. Bom, o estudo aí das cargas elétricas não é algo recente, não é algo atual, é algo que começa desde lá de trás com o filósofo grego Tales de Mileto e depois o Benjamin Franklin, lá pela data de 1700 e pouco, ele vai inventar uma teoria de que uma carga elétrica e um fluido elétrico, eles poderiam ser passados de um corpo para o outro. E o corpo que perderia o fluido, ele ia se tornar negativo, e o corpo que ganharia, né, entre aspas, esse fluido, ele ia se tornar positivo. Hoje a gente sabe, né, devido a todos os estudos que acabaram indo para frente, avançando, a gente sabe que existe todo um processo por trás disso com os prótons que carregam uma carga positiva, os nêutrons que carregam aí uma carga neutra e os elétrons que carregam uma carga negativa. Bom, e aí nas cargas elétricas a gente vai ter os corpos eletricamente neutros ou os corpos eletrizados, né? E sempre a eletrização desses corpos vai variar muito. Por quê? Porque vai variar dependendo da quantidade de prótons ou de elétrons que eu vou ter, né? Por exemplo, um corpo eletricamente neutro aí, eu vou ter a mesma quantidade de prótons, eu vou ter a mesma quantidade de elétrons, né? E no corpo eletrizado positivamente, já está falando no próprio nome positivo. Qual que é a carga positiva que eu tenho? Próton. Então, eu vou ter mais prótons do que elétrons. E o corpo eletrizado negativamente, a minha carga negativa é qual? São os elétrons. Então, eu vou ter mais elétrons do que os prótons. E sempre a carga desses corpos é quantizada, ou seja, vai ser o quê? Sempre vai ser um múltiplo inteiro dessa carga elétrica elementar. Porque um corpo, quando ele é eletrizado, ele vai receber ou perder um número inteiro desses elétrons. Aí nós temos os princípios da eletrostática, né, que é o princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. O da atração e da repulsão, acho que a gente já está cansado de ouvir, virou até um ditado popular, que é os opostos se atraem, certo? Sempre quando eu era criança, eu me perguntava, quando eu juntava dois ímãs, eu tentava grudar eles e eles não grudavam de jeito nenhum. Por quê? Porque os ímãs, eles vão ter as cargas iguais, certo? Então, eles vão acabar se repelindo. Já os opostos, um vai ter uma carga diferente da outra, eles vão acabar se atraindo. O ímã gruda na geladeira, certo? Os sinais são iguais, as cargas elétricas, elas são diferentes. Elas são diferentes, então vão acabar se atraindo, né? E o princípio da conservação das cargas elétricas aí vai ser quando existe um meio aí, um sistema, e esse sistema ele vai acabar não trocando energias com o meio exterior. A energia dele vai ser sempre constante, ele não vai receber e nem vai perder elétrons. O que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele vai fazer o quê? Ele vai medir a quantidade que uma carga ela tem influência sobre um determinado espaço. O quanto essa carga ela vai poder atrair ou repelir outras cargas, outros prótons ali, né, daquele meio, daquele espaço. Ela vai ser uma grandeza física vetorial. O que significa isso? Em volta de uma carga elétrica, eu vou ter vários valores de campo elétricos. E quanto maior o meu campo elétrico, maior a minha carga. E como que vai funcionar aí esse sentido do campo elétrico? Se eu tiver uma carga negativa, por exemplo, o campo elétrico ele vai ser radial e ele vai apontar para dentro da carga, né? Se eu tiver uma carga positiva, ele vai ser radial também, só que ele vai apontar para fora. Mas se, por exemplo, né, eu tiver duas cargas, então a da carga positiva ela aponta para fora, certo? E a da carga negativa aponta para dentro. Então, a da carga positiva vai apontar para fora
e vai entrar dentro da carga negativa. As linhas de força, elas vão servir para quê? Falando de uma forma bem simples, elas vão servir aí para mim saber qual é o formato do meu campo elétrico. Qual seria então essa fórmula aí, essa definição do campo, né? O meu K0 é essa constante eletrostática que eu tenho ali do vácuo, né? O meu Qzão, ele vai significar a carga que gera o campo elétrico e o meu Dzinho vai significar a distância do ponto à carga. O que vai ser aí é uma simples relação entre o campo elétrico e uma força elétrica, né? A força elétrica, ela vai existir aí pela interação de duas cargas, entre essas duas cargas. Já o campo elétrico, ele vai ser criado por apenas uma carga, e ele não vai precisar de uma outra carga para existir. Os exemplos aí de campo elétrico que a gente tem são a nossa televisão, né? Que quando a gente passou pelo braço ali perto da televisão, o pelo também arrepia, como na bacia, né? E isso acontece por quê? Porque tem um campo elétrico que está sendo gerado ali. Os motores também, em volta dos motores acaba ocorrendo um campo elétrico, né? Secador de cabelo, liquidificador. O potencial elétrico, o que ele faz? Ele vai medir quanta energia eu vou precisar para atrair uma carga elétrica entre dois pontos. E ele vai ser uma grandeza física escalar medida em volts. Então vamos lá. O meu potencial elétrico, ele vai equivaler a quanto que eu tenho aí de energia potencial elétrica em joules. Então, quando eu falo, tal tomada tem 220 volts, eu estou falando que ela tem 220 joules de energia para cada coulomb, certo? Então, agora olhando esse desenho aí, que eu não consegui fazer bem feito, a gente vê que tem o Qzão no meio e o Qzinho ali na ponta, né? Então, o potencial elétrico ali na carga Qzinho, ele vai se encontrar diretamente proporcional à força que essa carga elétrica produz. E ele vai ser inversamente proporcional da distância que o Qzinho faz até a distância do Q, né? E como a gente vê ali nessa figura, todos esses pontos aí, essas linhas aí que tá em volta, elas encontram-se no mesmo potencial elétrico e por isso elas vão ser chamadas de equipotenciais. A fórmula que a gente tem aí, ela é um pouco parecida com a fórmula do campo elétrico, né? Que a gente acabou até discutindo sobre o que significa cada letrinha ali, né? O K0, a constante eletrostática, o Qzão aí é a carga elétrica que eu tenho, né? O D é a distância e o U é o potencial elétrico. Aonde que a gente vai ter energia potencial elétrica? Mais uma vez, nos aparelhos. Porque a corrente elétrica, ela transforma a energia potencial elétrica em outras formas de energia.